Eu quero falar sobre fé. Sobre o quê? Fé. O que é fé? É o quê? Vamos abrir o versículo para nós, né? Hebreus 1, 11. Hebreus 11, 6. Hebrews 4, 11 first. Como foi ministrado a respeito dos dons espirituais, sobre os talentos, sobre os ministérios, quem teve fé recebeu. Amém. Amém? Quem não teve fé, olhando os outros receber. Só apenas os espectadores. Amém? Então vamos falar sobre fé. Deus falou, fale sobre fé, Sérgio. Tá bom? Hebreus 11, 6. In Hebrews 11:6. Diz assim a palavra de Deus: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima de Deus, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Amém. Você quer agradar a Deus? Faith without Tenha fé. Fé em quem? Em Deus. is impossible to please God, because Tudo anyone bem? who comes to himself Se você quer agradar a Deus, você tem que ter fé. and he will those. Tudo bem? Ele vai te recompensar quando você buscar Ele. So you're only going Vamos to ser sinceros, nós buscamos sempre a Deus? let's be honest, do we always seek God? Ou nós tomamos decisão sem consultar a Deus? How many times do we do things A without irmã aqui falou que asking nós God? fazemos muitas, nós tomamos muita decisão sem falar a Deus. Tudo bem? Eu quero usar como exemplo uma personagem do Antigo Testamento, que é Ezequias, o rei de Judá. Tá? Então Ezequias era rei de Judá e ele foi afrontado por Senaqueribe. Nome lindo, né? Nem tanto, né? Senaqueribe. O que você acha de dar o seu nome assim para os seus filhos aí que estão vindo aí? Senaqueribe. Não, esse nome não. Esse nome é do maligno, né? Senaqueribe significa maligno, homem da perdição. Todas as vezes que você vê Senaqueribe, então ele é sempre contra o povo de Deus, contra Deus, tá? Então ele era rei da Síria. Tudo bem? Quem era ele? Quem conhece, quem já ouviu falar de Hitler? A maioria já ouviu falar de Hitler que ele fez lá com os judeus. Ele era um Hitler na vida. Pessoas que fazem mal. Nasceu para fazer o mal. Tudo bem? Então, essa posição de Senaqueribe, e Deus levantou quem? O rei Ezequias. Glória a Deus, Deus está falando. E no capítulo 18, e o que aconteceu no capítulo 18? Vamos entender aqui. Segunda Reis 18, deixa aberto Segunda Reis 18, a partir do 14. Eu quero colocar um pano de fundo, que é o seguinte: Senaqueribe, juntamente com o seu exército, o exército da Síria, estava invadindo toda aquela região. Tudo bem? Estava invadindo toda aquela região. Ele era poderoso, ele era forte, e ele veio invadir Judá, do qual Ezequias era o rei. Tudo bem? Aí o que aconteceu com Ezequias? No capítulo 18, a partir do 13, 2 Reis 18, 13. Todos encontraram? 2 Reis 18, 13. No 14º do reinado de Ezequias, então fazia 14 anos que Ezequias era rei, tá? Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e a conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou essa mensagem ao rei da Síria, em Laquis: cometi um erro, para de me atacar-me, eu pagarei tudo que exigires. O rei da Síria
cobrou de Ezequias, rei de Judá. Na NVI diz assim, 10 toneladas e meia de prata. Quanto? 10 toneladas e meia de prata. E 1.500 quilos de ouro. É muito ouro, né? Aquele senhor do qual foi preso por causa de 16 quilos, imagine 1.500, né? 1.500 quilos de ouro. 15. Assim Ezequias lhe deu toda a parte da prata que se encontrou no templo e no tesouro do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e as batentes do templo do Senhor e deu ao rei da Síria. Vamos entender aqui. Senaqueribe estava invadindo Judá. Ezequias, o que ele fez? Não me invade não me ataque não me mate não me mate meu povo, que eu dou o que você pedir. O que você pedir, eu vou dar para você. Senaqueribe falou, eu quero 10 toneladas e meia de prata e 1.500 quilos de ouro. Ezequias tirou daquele templo de Salomão o ouro da porta do templo. Ele saqueou o templo do Senhor. Para o quê? Atender o pedido de Senaqueribe. Tudo bem? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para nós é, sem fé, nós não agradamos a Deus. Como que é? Fala para o seu irmão aí, está quase dormindo, acorda ele aí. Vamos, não pode dormir não, tem que ouvir isso aqui, tá? Essa mensagem de Deus para você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o primeiro ponto. Se você tem fé, se você não tem fé, você não agrada a Deus. Foi isso que Ezequias fez. Ele simplesmente fez um acordo com o maligno, entregou aquilo que era de Deus para o maligno e não consultou a Deus, não orou a Deus. Será que acontece só isso com ele? Não acontece conosco também? Então, por isso que Deus falou para mim pregar essa mensagem para nós aqui. Amém? Não acontece conosco? Então, Senaqueribe ficou à vontade, porque Ezequias, o rei de Judá, falou, o que você pedir para mim, eu vou dar para você não atacar a minha cidade, para você não invadir o meu terreno, o meu território. E assim que ele ficou, que ele recebeu aquilo, né, e o que ele fez? Ele sabia que tinha acabado o ouro, ele sabia que tinha acabado a prata, aí que ele falou, já que Israel, já que Judá não tem Deus, eu vou invadir Judá. Então vamos entender aqui. Todas as vezes que nós cedemos ao maligno, pode ter certeza, aquele é o meio de ele nos prender. Amém? Eu creio que não tem ninguém viciado aqui, mas ex-viciado, tá? Que Jesus cura, tá? Se de repente você é viciar na cocaína, os traficantes, as primeiras fileirinhas vai ser de graça, tudo bem? A partir do momento em que você viciou, ele vai ganhar em cima de você. Tudo bem? No Brasil, o crack também, as primeiras pedrinhas é de graça. Mas a partir do momento que o traficante viu que você viciou, ele pega aquilo que você tem. Amém? Aí a pessoa vende posses, começa a roubar, para quê? Para sustentar o vício. Tudo bem? Então, o que aconteceu com Ezequias? Ele fez um acordo com o maligno, e o maligno falou, já que você não tem Deus, eu vou invadir você. Você já entregou todo o ouro que você tinha, toda a prata que você tinha, agora eu vou invadir Judá. Tudo bem? Então, quando nós não temos fé nesse Deus no qual nós somos filhos, Ele não pode responder a nossas orações. Tudo bem? Se nós não temos fé nesse Deus, se nós não orarmos para esse Deus, pode ter certeza que Ele não vai responder a nossas orações. Tudo bem?
Ele vai responder a partir do momento que nós tivermos fé para orar para Ele, e através da fé nossa, Deus, pela grandeza dele, vai nos responder. E o que aconteceu com Ezequias? Não procurou a Deus, só procurou Senaqueribe. Então, sem fé, quantas vezes nós, se não tivermos fé que a igreja é do Senhor Jesus, tá? Para quem tem a frente da igreja, ele muitas vezes, se não tiver fé que Deus vai sustentar, muitas vezes nós corremos o risco de nós fazermos algo que não agrada a Deus, fazer acordo com o maligno. Igual aconteceu com a igreja de Roma. O que aconteceu com a igreja de Roma? Fez pacto aquele pessoal que era da máfia. Tudo bem? Aquele filme Poderoso Chefão, tudo baseado no quê? Naquele acordo que a igreja fez com o maligno. E uma vez que o maligno entrou dentro da igreja, ele acaba dominando. Isso acontece conosco, na nossa família, na nossa casa. Se nós fazemos parte com o maligno, pode ter certeza, ele entra dentro da nossa casa. Tudo bem? Então, as pessoas que não têm fé, automaticamente não têm compromisso com Deus. Você tem compromisso com Deus? Amém. Mas que tipo de compromisso? É com Deus mesmo ou com você mesmo? Segundo a palavra de Deus? Tudo bem? 2 Coríntios 5,17. Segunda Coríntios 5,17 diz assim: assim que sugoi, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como assim, Sérgio? As coisas velhas se passaram, entreguei a vida para Jesus. As coisas se tornam novas a partir que eu coloco o conceito da palavra de Deus em nós, para tirar as coisas velhas. Se eu não colocar o padrão de Deus, a cultura de Jesus no nosso coração, na nossa vida, nós vamos estar na velha vida. Quem roubava, não roube mais, porque você teve encontro com Jesus. Quem adulterava, não adultera mais, porque você teve encontro com Jesus. Essa que é a palavra de Deus. Então, vamos entender aqui. A partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, se eu sou amiguinho do pecado, pratico o pecado do passado, eu volto na velha vida. Tudo bem? Nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, mas quando nós praticamos essas coisas, o que acontece? Nós magoamos o Espírito Santo. Tudo bem? Então, por que a pessoa peca? Porque faltou fé naquilo que ele leu. Por isso que eu falo, você é aquilo que você come. Se você comer a palavra de Deus, você vai ser aquilo que está escrito na palavra de Deus. Tudo bem? Se você gosta de mangá, você vai falar aquilo que está escrito no mangá. Se você gosta de Jornal Nacional, acho que você vai parecer igual aquele jornalista do Jornal Nacional, porque você vai comer aquilo lá. Tudo bem? Por quê? Porque nós somos aquilo que nós comemos. Tudo bem? Então, se nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso manual é a palavra de Deus. Se nós não aplicarmos isso na nossa vida, nós não conseguimos viver. Por que nós não aplicamos? Porque talvez nós não tenhamos fé, que Deus vai nos mudar. E se nós não temos fé, nós não agradamos a Deus. Tudo bem? E Deus não se agrada daquilo que nós praticarmos no pecado.
Então, vamos entender aqui. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, antes você não entendia nada da palavra de Deus, aí o que acontece? Através do Espírito Santo, ele vai falar para você ler a palavra de Deus. Tudo bem? Você começa a ler a palavra de Deus, isso vai trazer o quê? Transformação. Você vai meditar na palavra de Deus. Quantos já dormiram, estavam lendo, e a Bíblia caiu em cima de você? Quantos? Bastante, né? Aí nós aprendemos que nós não podemos ficar deitados para ler a palavra de Deus, tudo bem? Porque vai estar uma briga entre o espírito e a carne. E, logicamente, se você está deitado, você está dando 80% para a carne dormir. E o espírito não vai entrar em você. Então, ler a palavra de Deus é tudo na nossa vida. Eu gosto muito desses versículos, não desses versículos comuns, esses versículos novos, igual a Hiromi trouxe, a Joyce trouxe, então versículos que não é aquele cajadão que nós sempre usamos ele, né? Igual os evangelistas, o João 3,16, não. São a palavra de Deus que fala conosco, através daquilo nós vamos falar. Tudo bem? Então isso, porque mudou você. Isso mexeu com você. Isso transformou você. Então a palavra de Deus é via de regra para nós. Você tem lido a palavra de Deus? Ou nós somos daqueles que lê, quando o pastor fala no domingo, na segunda-feira nós lemos e depois terça-feira esquecemos? Porque se nós lemos a palavra de Deus, nós mudamos, nós transformamos. Tudo bem? Então, quando nós temos fé, tenha certeza, lemos a palavra de Deus com fé, e aquela palavra se torna rema, é para mim. É a promessa de Deus para a minha vida. Agora eu quero fazer uma perguntinha para você. Quantos têm promessa de Deus através da palavra? Uma coisa é você pegar a palavra de Deus e falar, não, é para mim. A outra coisa é você chegar lá na internet, ver um vídeo, é para mim, é para mim. É palavra de Deus, filho, que é vivo e eficaz. A partir do momento que você lê a palavra de Deus, aquilo se torna rema, é para mim, é para a minha vida, isso vai acontecer comigo. É desse jeito que nós temos que ter a palavra de Deus. Tudo bem? Não é ler, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não. A partir do momento que eu entender que Deus amou o mundo, enviou Jesus para morrer por mim, eu tomei posse daquilo, eu me torno salvo. Essa é a grande diferença da palavra de Deus. Tudo bem? A partir do momento em que você entregou sua vida para Jesus, as coisas antigas têm que estar passando. Tudo bem? Aquela vida da prostituição, tá, sabe? Aquela vida que você é solteiro, mas quer viver uma vida de casado, tem que acabar. Amém? Estou ouvindo um pouco amém aqui, não sei o que aconteceu, será que está, né? Acabou. A partir do momento que você é dirigido pelo Espírito Santo, essa vida de pecado que era normal para você, não torna mais normal para você. Porque você consultou a Deus, não fez que nem Ezequias, entregou o ouro para o inimigo. E os pais? A palavra de Deus fala muito, muito fortemente a respeito de que nós somos reis e sacerdotes. Tudo bem? O que o sacerdote faz? Ele ministra na casa de Deus. E o que o rei faz? Ele reina, na onde que ele reina? Naquilo que Deus lhe deu. Então, reis, vocês reinam na sua casa? Ou quem manda mais, quem fala mais alto, é os seus filhos? Eu já recebi e-mail online de pessoas que não vinham no culto porque o filho não quis vir no culto. O filho tinha o quê? 5 anos? Quem manda em casa? É os filhos? Ou é você, reis? Vou falar algo para vocês, tá? Que acontece sempre lá em casa. Que eu vi acontecendo. As criancinhas, tem uma netinha de 2 anos. Bonitinha, lindinha. Mas só que está sempre desafiando.
Não pegue o pratinho, porque vai derramar comida. O que ela fez? Virou o pratinho. Se não tiver um rei para reinar naquele local, levanta rapidinho uma rainhazinha. Você está entendendo? Se nós não formos rei no nosso lar, nós não podemos ser rei no mundo. Nós não podemos reinar sobre esse local. Tudo bem? E Apocalipse 1,6 diz assim, que nós somos reis. Reis o quê? E sacerdotes para Deus, o seu Pai. A Ele glória, poder para todo sempre. Amém. Tudo bem? Em Provérbios 22:6 diz assim, ensina, como que é? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. O que nós temos que fazer? Por que nós temos que ensinar? Porque eles não sabem. Dá trabalho? Dá. Ensinar não é só uma vez, é repetição. Qual o tema do aprendizado? Repetir. Dá trabalho? Dá. Então nós temos que ensinar porque eles não sabem, tá? Infelizmente, né, depois que Adão e Eva caíram, pecaram lá no Éden, as crianças nascem com a descendência caída. São bonitinhas, tal. Nós temos que falar que são bênção de Deus, que vai ser ministro de Deus, que vai entregar a vida para Jesus, tudo. Mas nós temos que ensinar. Se nós não ensinarmos, eles não vão aprender, vai aprender a cultura do mundo. Tudo bem? E Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Tudo bem? Os filhos são o quê? Herança de Deus. Tudo bem? Então, se o filho é herança de Deus, ele tem que ser, tá? Mas como, Sérgio? Vai deixar ele que já tem uma promessa dele? Nós temos que estar firmando essa criança nos caminhos do Senhor. Tudo bem? Então, você vai ter que fazer, orar por eles, ler a Bíblia para eles. Agora, se você não tem intimidade com a Bíblia, não sabe os personagens da Bíblia, não sabe o que Deus fez na Bíblia, como você vai ensinar para o seu filho? E principalmente se essas crianças estão aqui na salinha, né? Porque as crianças são afinadinhas daqui, né? E eu vejo o pai levando uma pisa, né? É mesmo? Mas Jonas, peraí, Jonas, quem era Jonas, né? Eu ouvi muito isso daí. Então, por quê? Não lê a palavra de Deus. Filhos são herança de nosso, que somos pais, mas nós temos que instruir eles no caminho do Senhor. Tudo bem? A Dedé está aí, mas veja lá, ó. Olha o joelho do Vanderlei e da Miti, como é que estão. A Joyce está aí, olha o joelho da Rose, porque a Rose que era crente, quando, né? Por quê? Ensinar, queridos, ensinar. Ah, não. O mundo ensina. Vai ensinar mesmo, a coisa errada. Tudo bem? Nós temos que fazer a nossa parte, tá? Não fazer como Ezequias fez. Entregou o ouro para o inimigo. E o ouro que pertencia a Deus. Então, se Deus deu o privilégio de nós sermos pai desses nossos filhos, honra de nós sermos pai desses filhos, então nós temos que cuidar daquilo, que são ouro, são joias preciosas que o Senhor nos deu. E o que Ele espera de nós? Que nós o devolvemos, são, salvo e cheio da presença dEle. Amém, papais e mamães? Futuros papais e mamães. Eu estava, semana passada, conversando com a irmã Eliena, estava conversando aqui na frente. Estavam os dois, assim, cara a cara, assim, conversando. Ela estava aqui, eu estava aqui falando com ela. Então, passou uma criança, teve a pachorra de dar um pisão no pé dela e um chute em mim. Papais, vocês acham que estão cumprindo aquilo que Deus colocou nas suas mãos? No meu tempo, eu falei para a Eliane, no meu tempo, meu pai me buscava pela orelha e trazia eu arrastando. Papais, vamos acordar. O templo é a casa do Senhor. O que vocês estão ensinando? Parece que é um parque de diversão. A criança vai e volta, vai e volta. Tem uns pais tocando louvor. Grande
Não há outro igual a ti. Está lá o filho correndo para baixo para cima. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? A educação tem que vir de casa, queridos. Que tipo de crente nós somos? Será que a palavra de Deus não está mudando, não está transformando as nossas vidas? O irmão Elton foi na salinha aqui, ficou abismado de que viu dentro da salinha. Os professores muitas vezes têm que colocar até um bocal, né, aqueles que usam na loot box, e colocar aquelas luvas do UFC para segurar essas crianças. Porque os pais estão deixando. Como será na sua casa? Tá? Então vamos pensar, tá? É gostoso estar na igreja, se faz isso na igreja, imagine como é a casa. A casa deve ter de pôr na cabeça, então. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós lemos a palavra de Deus, mas nós temos que praticar. Amém? E vamos entender aqui, tá? Quando nós somos pais, nós que temos que tomar conta dessas crianças, tá? Aqui na salinha eles ficam o quê? 2 horas. Quanto tempo ele fica com vocês? Tá? Ah, não, pessoal, os professores se viram lá, tal. Não, eles vão educar. Nós fazemos nossa parte como igreja. Agora, vocês são os pais, vocês têm que fazer as suas partes. Amém? Vocês estão cheios da presença de Deus? Então, molde o seu filho. Amém? Queridos, infelizmente, a igreja não é mais a mesma. Respeito de dízimos, é bíblico? Vou trazer um versículo para vocês, tá? Malaquias 3:10. Trazei, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Trazer o quê? Todos os dízimos da casa do Senhor, do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por que a janela do céu? Porque janela só abre quem está dentro. Está dentro do céu é Deus, então Ele que abre. Depende dEle. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Tudo bem? Nós temos que ter fé e confiar que Deus vai prover e você fazer a sua parte, entregar seu dízimo. Tudo bem? Amém? Porque senão o quê? Não vai acontecer isso que está na promessa. E o quê? O Senhor dos Exércitos, se não vos abrir, provai nisso, prova nisso. Deus está falando, provai-me nisso. Se eu não vou abrir as janelas do céu, se eu não vou derramar bênçãos sem medida. Como que é? Bênção o quê? Por que será que você está passando uma pindaíba? Por que vocês solteiros passam uma pindaíba? Imagine quando casar. Não está faltando algo? A palavra de Deus corta, né? É isso mesmo. Tem que cortar mesmo, senão não faz diferença nenhuma. Se você não traz o dízimo na casa do Senhor, o que você está falando? Eu não dependo dele. Eu faço na minha força. Eu arranco aquilo que pertence a Deus, que é o dízimo, igual Ezequias fez. Entrego para o inimigo. E você espera o que o inimigo vai fazer com você? Ele vem para matar, roubar e destruir. Tudo bem? Aqui nós tínhamos conversado a respeito de dízimo, queridos. Ó, músicos. Eu chamei o pessoal da tesouraria, e para variar, os tesoureiros são tudo profetas, né? Você imagina o que o pastor passa na mão desses profetas, né? Olha lá, nas casas dos profetas aí. Sérgio, olha aqui, são músicos. Eles o quê? Ministram na casa do Senhor. O que nós estamos ministrando na casa de Deus? Que Deus é incompetente? Que eu não preciso dele, eu faço o meu pacto com o inimigo, entrego aquilo que é dele para o inimigo e quero ser abençoado? Vamos entender algo aqui, tá?
Vamos lá em Abraão. Quando Abraão recebeu a promessa de Deus, que ele seria pai de uma nação, de grande nação, de uma nação enorme, e nós somos descendentes de Abraão, né? Tem aquela musiquinha que Deus, pai Abraão tem muitos filhos, né? Muitos filhos ele tem, você é um deles, e eu também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo. Nós somos descendentes de Abraão? Somos. Abraão, o que ele fez quando encontrou com Melquisedeque? Ele entregou o dízimo de tudo. Tudo bem, professores? Tudo bem, mestres? Entregou o dízimo de tudo. Olha o que o dízimo trouxe. Vamos entender aqui. Quando Deus pediu um holocausto de Isaac, Isaac tinha quantos anos? De 14 a 15 anos. Quem tem 15 anos aqui para nós termos uma noção das crianças? Quantos anos você tem, Dedé? 16. Idade da Dedé, assim mais ou menos, Abraão. Sendo um homem, ele é mais fortinho, né? Abraão estava fortinho, então. Desse tamanho do Isaac, tamanho da Débora. Vamos oferecer um holocausto. Vamos entender aqui, tá? Deixou os servos dele lá na beira da montanha, no pé do monte. Pegou a lenha, o cutelo. Isaac ajudando o pai Abraão. Vamos subir, Isaac? Vamos. Pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo. Cadê o holocausto? Se Abraão não dizimava a Deus, ele não tinha autoridade. Isaac, ó, fugia. Aquilo não era concretizado. Por que Abraão foi obediente? Por que Isaac foi obediente a Abraão? Porque ele dizimava. Papais, vou falar algo para você bíblico. Por que seus filhos são rebeldes com você? Porque você está sendo rebelde com Deus. Vocês perdem a autoridade que Deus tinha lhe confiado. Aí vocês não têm autoridade. O filho fica desse jeito. Aí nós culpamos a igreja, culpamos o pastor, culpando o ministério infantil, culpando todo mundo, mas, segundo a palavra de Deus, você perde a autoridade porque você está entregando o ouro que é de Deus para o inimigo. Presta atenção naquilo nos seus filhos. Eles são obedientes? Eu estava vindo de lá para cá hoje. Tinha um pessoal levando aqueles altares e batendo tambor. Aí o cara foi passar na faixa do pedestre, parei. E o cara olhou para mim e começou a falar umas coisas, tipo estrangeiro, não sei o que lá mais. Falei para ele, cala a boca. Aí o outro veio e falou, fica quieto aí. O mesmo cara que falou isso comigo há 2 anos atrás, que eu estava com a Rose. Deu certo de encontrar novamente com essas pessoas, com esses caras aí. Mas o que Deus falou? Autoridade. Você falou, ele para. Fala lá para a igreja. Muitas vezes você não tem autoridade dentro de casa, os filhos bagunçam. Você imagine se você vai ter autoridade com o inimigo. Quando ele te afronta, você vai ter que fazer o quê? Talvez entregar aquilo que é de Deus na mão dele. Presta atenção nisso. Vocês perdem a autoridade porque você está entregando aquilo que é de Deus para o inimigo. Isso é bíblico, queridos. E quando nós entendemos que nós faltamos, é só nós se arrependermos e fazermos aquilo que agrada a Deus. Tudo bem? Isso é o quê? Apenas um problema, não é fato. Tá? Fato é aquilo que já aconteceu, não tem mais jeito de retornar. É um probleminha que nós estamos vivendo, mas nós temos que crer que Deus nos perdoa, Deus é amoroso. Amém? Eu quero falar isso com muito amor para vocês, porque muitas vezes você fala, mas o pastor é durão. Não, queridos. Porque, vamos pensar aqui comigo, nós temos gastos na igreja, tá? E não é baixo, tudo bem? Temos aluguéis caros, nós temos ar-condicionado, nós temos muitas coisas para fazermos. Se você não dizimar, se você não entregar aquilo que é de Deus, o que acontece? A igreja vai fechar? Não, você não é abençoado. Aí você vai ver os outros novos chegando e sendo abençoados, e aí que você vai falar? Que Deus é injusto. Não, queridos, eu quero trazer uma palavra para você para dizer que é o seguinte, Deus é justo, Deus sabe de todas as coisas. Amém? Se está escrito na palavra dele, trazei para o quê? Que obra a janela dos céus.
Fazei prova disso. Então faça uma prova com Deus, para ver se não vai mudar. Tudo bem? Porque se a doença assolar, vamos entender aqui, a doença assolou, por acaso, Abraão, a casa de Abraão? Antigo Testamento, queridos. Ele não tinha nenhuma promessa que Jesus tinha levado todo. Não. E por que as doenças assolam as suas casas? Simples, queridos. Então, se nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos isso. O Espírito Santo vai estar falando, o meu coração, o seu coração. Então, quando nós entregamos o dízimo, nós estamos pagando tributo ao diabo. Que foi o que Ezequias fez. Tudo bem? Então, vamos entender aqui, 2 Reis 18, 15, 16. 2 Reis 18, 15, 16. Segunda Reis 18, 15 e 16. Ezequias deu tudo, toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e deu ao rei da Síria. Vamos entender aqui. Quando nós faltamos com Deus, quando nós não mudamos a nossa vida com Deus, o que está acontecendo? Nós estamos dando o quê? O tesouro nosso para o inimigo. Tanto dízimo, tanto as vidas em pecado, a vida do passado, tá? Bebedice, tudo aquilo que é a obra da carne, se nós não mudarmos, nós estamos entregando para o inimigo. E nós vamos receber o quê? Morte, destruição. Porque o ladrão vem para quê? O inimigo vem para quê? Matar, roubar e destruir. Ele nasceu para isso. E o que Jesus falou, mas eu vim para que você tenha vida plena. Você tem uma vida plena? O que é plenitude? O pico. Você tem uma vida plena? Um amém. Glória a Deus. Está entendendo? Quem tem vida plena aqui? Plena. Cheguei na plenitude. Ótimo, cheguei. É isso que Deus quer para a sua vida. Plenitude. Plenitude de quando? Nos bens materiais e no bem espirituais. Você está pleno de Deus, cheio de Deus. Transbordando do Espírito Santo. Porque nós chegamos, muitos chegam na igreja, chegam na nossa visita daquele jeito. Triste, cabisbaixo. Por quê? O inimigo está afrontando sempre você, porque você não toma a postura como rei, como sacerdote. Como aquilo que que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Tudo bem? E Deus, você imagine Deus naquela situação, olhando o filho Ezequias, um rei que realmente agradava a Deus, entregar o ouro da casa do tesouro para o inimigo. Você imagine o que Deus estava pensando, o que Deus estava falando dele. Vocês, quando lê os versículos da Bíblia, você fala assim, o que será que Deus está pensando a meu respeito? O que Deus estava pensando de Ezequias naquele momento que ele tirou o ouro do templo? Logicamente, eu acho que Deus tem perguntado, Ezequias, de quem é a casa? De quem é esse reino? De quem é esse templo? Tá? Ezequias, quem é o seu Deus? Amém? A minha pergunta é, quem é o seu Deus? A enganação? A mentira? O faz de conta? O Deus verdadeiro, aquele Deus que você realmente serve, honra a Ele? Então, Ezequias não tinha fé para crer no Deus vivo. Assim está acontecendo no meio da igreja. Eu não tenho fé, por isso que eu não dizimo. Eu não tenho fé, por isso que eu não mudo a minha vida. A coisa não acontece comigo porque eu não tenho fé que Deus é poderoso para me transformar, para me sustentar, para me manter. Esse é o grande porém nosso.
Por quê? Sem fé não tem como nós agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Se eu continuo no pecado, então eu falo para Deus que é impossível Ele mudar a minha vida. Mas existe um livre-arbítrio. Deus está dando para mim e para você hoje. Se você quer acertar com Deus, você quer comer o melhor da terra, você quer viver a vida plena, mude. Faça aquilo que agrada a Deus. Tenha fé. Coloque Deus à prova. Eu sei que Deus, Ele cumpre aquilo que está na palavra dEle. Ele não cumpre aquilo que está na palavra do pregador, vai na palavra dEle. Eu estou lendo Bíblia Sagrada para você. Tudo bem? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele, o quê? Existe e recompensa aqueles que o buscam. Nós temos buscado a Deus para decidir a nossa vida? Ou nós fazemos por impulso? Se nós fazemos por impulso, hoje, a partir de agora, a partir desse momento, se você vai fazer algo na sua vida, busque a Deus em primeiro em oração, que pode ter certeza que Ele vai responder. Vai fechar algum contrato? Busque a Deus. Senhor, é da vontade do Senhor? É isso que o Senhor quer para a minha vida? Eu estou agradando o Senhor, isso vai trazer bênção para mim, isso vai trazer coisas boas que louvam o Senhor? Ou nós vamos fazer coisas no escuro e depois nós vamos ficar orando para que Deus reverta a situação? E pedindo oração para os irmãos depois que fez essas decisão errada nas suas vidas. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quando Ele se aproxima, precisa crer que Ele existe e que recompensa aquele que o busca. Amém? Aí o que aconteceu? Quando nós compactuamos, quando nós fazemos aquilo que o inimigo quer, fazemos aquilo que desagrada a Deus, pode ter certeza, o inimigo vai fazer o quê? Vai pedir mais coisas para nós. Aí o que aconteceu? O Senaqueribe já mandou uma carta, falou, ó Ezequias, eu sei que acabou seu ouro, eu sei que acabou sua prata, agora eu vou invadir você, nós vamos pegar você. Aí o que aconteceu com o rei? O que aconteceu com o rei Ezequias? Vamos entender aqui. 19, 1. 2 Reis 19, 1. Depois que ele tinha entregado a rapadura, entregado o ouro, a prata, em 19, 1. Tendo o rei Ezequias ouvindo isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor já sem as portas de ouro, tá? Toda aquela glória já tinha passado. Ele entrou, fez o quê? Pano de saco, estava arrependido. O que ele falou para Deus? Deus, aí eu sei que pequei, eu sei que errei contra o Senhor, pequei contra o Senhor. Eu estou apresentando aqui a carta de Senaqueribe. Aí ele já começou a falar, Deus Altíssimo, né? Magnífico, magnificente, né? Até igual aquelas crianças para não apanhar, né? Começa a inventar um monte de, né? De adjetivos, né? Para não apanhar. Então, Deus maravilhoso, né? Nas tuas mãos eu entrego, mas em primeiro lugar, ele se arrependeu. Ele se arrependeu, procurou a Deus no templo, com pano de saco, diz aqui, tá? E entrou na casa do Senhor. Cobriu-se, rasgou as suas vestes, quer dizer, essa podridão não pertence mais a mim. Cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Tudo bem? Esse é o segundo ponto que fala assim, quando nós cremos, nós temos fé. E quando nós temos fé, nós cremos. Tudo bem? Esse é o nosso segundo ponto. Então, Ezequias entrou na casa do Senhor, apresentou a carta que Senaqueribe ia entrar em Judá. Através dessa atitude, Ezequias aprendeu quem é o dono dessa terra, desse universo.
Ezequias compreendeu que nós servimos ao Senhor do exército. Amém? Ezequias entendeu que ele tinha um dono. Você sabe que você tem dono? Quem é seu dono? Deus? O inimigo ainda está tomando está com 70% de você? Não, se você tem um dono, você tem que recorrer a ele. Então, quando nós recorremos a ele, nós honramos a Deus. Quem é o pai que não se agrada que seu filho, quando vai fazer a coisa errada, pergunta para você? Não era gostoso? Vamos, papai, vamos falar aqui. Quando seu filho vai fazer a coisa errada, pai, eu estava pensando lá em roubar uma bicicleta. Que é isso, meu filho? Não é só, que é isso? Isso não é do nosso meio, que é isso? Nós temos caráter. Não faça isso, que isso desagrada a Deus. Tudo bem? Não é gostoso quando... Agora, ruim quando o filho chega a polícia lá, batendo a sua parte, ó, seu filho roubou. Mas seu filho perguntou antes, isso é agradável a Deus. Isso é agradável ao pai. Imagine, antes de nós fazer alguma coisa, nós fazer algo, nós procurarmos a Deus. Isso não agrada a Deus? E se nós fazemos aquilo que Deus manda nós fazermos, não agrada mais a Deus? Então, nós fazemos porque nós temos fé que aquilo vai agradar a Deus. Ezequias, depois daquela pisada na bola, entrou no templo e falou: Senhor, está aqui. Eu sei que o Senhor é dono de tudo isso aqui. Eu sou seu filho. O que o Senhor propõe? Não mudou a postura da pessoa? Quando a pessoa tem fé, que Deus é soberano para fazer muito mais daquilo que nós pensamos e imaginamos? Tudo bem? Quando Jesus perguntou para aqueles discípulos que estavam afundando no barco, que o barco começou a ventania e Jesus estava dormindo. O que Jesus perguntou para eles? Onde está a sua fé? Onde está a sua fé, meus queridos? Se sua fé está em Deus, a sua obra é aquilo que agrada a Deus. Se você não tiver a fé que agrada a Deus, você está adorando outro Deus. Tudo bem? Então, onde está a sua fé? Isso que Jesus pergunta para nós. Onde está a nossa fé? Porque se nossa fé estiver em Deus, nós vamos fazer tudo para quê? Agradar a Deus. Agrada a Deus. Eu quero agradar a Deus. Porque é bom nós agradarmos a Deus. Aí nós entendemos que nós somos filhos. Tudo bem? Pode ter certeza, queridos, a fé é para a hora da tempestade. Se você tem fé, mas não tem tempestade nenhuma, para que serve a fé? É na hora da dificuldade que nós temos que ter fé. Nas decisões que o inimigo está lá invadindo a sua casa, o inimigo está arrancando os seus filhos, é a hora que você tem fé em Deus. Tudo bem? A fé é para essa hora. Tudo bem? Deus diz: agora que o seu olhar está todo para mim, Ezequias, eu vou entrar com providência. Agora que você reconhece que eu sou o seu Deus, eu vou entrar com providências. Queridos, se está faltando alguma coisa que eu falei no passado, sem fé, reconheça Deus como o Senhor soberano, absoluto sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua finança, sobre o seu tudo. É reconhecer Deus. Porque enquanto nós não reconhecemos a Deus, Deus não vai responder aquilo que nós precisamos. Porque nós não chegamos a Ele. Não é gostoso quando você é pai e o seu filho vem pedir aquilo que você pode dar? Que seja, né, coisas caras, mas se você tem condições de bala, você não vai dar com bom agrado? É isso que acontece com Deus. E Ele tem todos os recursos, todas as coisas foram feitas por Ele e através dEle. Então recorra ao seu pai. Tenha fé que Ele vai lhe dar. Tudo bem? Muitas vezes nós temos fé no quê? No nosso braço. Eu sei.
O mundo diz assim, ah, eu estou 40 anos na igreja, mas é assim mesmo. Aí nós estamos confiando em quê? Nas nossas forças e não em Deus, e as coisas não acontecem. Tudo bem? 2 Reis 19, 15 e 16. E orou Ezequias perante o Senhor e disse, ó Senhor, Deus de Israel, agora ele reconheceu, tá vendo? Que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus ouvidos e olha. Abre os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou para afrontar o Deus vivo. Ele entregou o problema para quem? Para Deus. Entregou para quem? Por que você não entrega seu filho para Deus? Por que você não entrega o seu casamento, o seu relacionamento para Deus? Só Ele que pode responder. Só Ele que tem poder para responder aquilo que nós necessitamos. Está com problema na família? Entregue sua família para Deus. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, mas eu quero colocar a minha família perante o seu altar. Senhor, tem aqui meu marido que é tranqueira, mas, Senhor, coloque nas tuas mãos. Faça a vontade do Senhor. Muitas vezes peço para o Espírito Santo, né? Espírito Santo, faça o que bem lhe convier. Vamos entender aqui, tá? Quando Ananias e Safira pecaram, mentiram, Pedro atribuiu ao Espírito Santo, por isso que matou eles. Que é o Deus conosco. Você entendeu? Ele colocou para quem? Para o Espírito Santo. Se está muito difícil, coloque para o Deus Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor sabe todas as coisas, está no nosso meio. Coloque para o Senhor. Deus age quando você reconhece que Ele é Deus. Tudo bem? Se alguém, vamos entender aqui, queridos. Quando nós temos postura de filhos, vocês são pais, vocês são mães. Quando a pessoa briga ou bate no seu filho, não é a mesma coisa que bater em você? É ou não é? É isso que acontece com Deus. Quando você reconhece Deus como filhos, algo de mal que a pessoa faça com você, Deus vai tomar providência. Deus vai tomar providência, porque você reconhece Ele como pai. Ele vai reconhecer como você é filho dele. Aí é que, deixa que Deus opera. Tá? Vou citar algo que aconteceu aqui. Há um tempo atrás, tinha um pessoal metendo o pau no Sérgio, Maranata não presta, Maranata não sei o que lá mais, A Rose falando, chorando. Falei, ó Rose, eu conheço meu Deus. Pai, eu sei que não sou tudo isso, mas Ele está falando contra a sua igreja. O Senhor leve para algum lugar que, né, para não atrapalhar nós pregarmos nesse local. A Rose falou para mim, que isso? Esse pessoal tem tudo casa, tem não sei o que lá mais. Vai ver se eles estão aqui hoje. Vamos ver onde vocês estão aqui hoje. Porque eu conheço meu Deus. E se alguém fala mal de mim, está falando mal de quem? Do filho dele. Se alguém fala mal da igreja, está falando de quem? Contra ele. Quando Saulo caiu do animal, o que Jesus falou para ele? Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perseguia quem? A igreja de Cristo. Ele não perseguia Jesus, perseguia a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é de Jesus. É isso que nós temos que entender. Tudo bem? Então, quando nós somos perseguidos, eles estão perseguindo quem? Jesus. Fique tranquilo, não sai no braço, não. Eu tenho um pai que eu posso orar para ele é poderoso. É crer nisso, queridos. Não sair no braço, não querer sair não. Não. Ó, você conhece o Deus que Ele responde as suas orações. Então, tchau. Morreu o assunto. Pronto.
Então, quando Ezequias reconhece o poder de Deus, ele diz que Deus é Senhor dele, Deus começa a agir. Tudo bem? Quando Ezequias entregou tudo a Deus, o que aconteceu quando ele entregou tudo a Deus? Ele esperou. Ele sentou lá e ficou esperando. Deus, e aí, o que o senhor faz? Porque vamos entender aqui, se ele não tivesse fé, o que ele ia fazer? Sendo que o inimigo estava invadindo a cidade dele, o que ele ia fazer? Sair fora, sair correndo. Mas ele esperou. Por quê? Ele tinha fé que Deus ia operar maravilhas. Amém? Quando você entrega para Deus os seus problemas, descanse nele. Estava passando o Taifu, há 3 domingos atrás passou o Taifu, não passou? Na hora que ia passar o Taifu, sabe o que nós fizemos, eu e a Rose? Antes nós oramos, fomos dormir. Aí levantei e descansei, entreguei na mão de Deus. Agora teve irmã aí que ficou ouvindo o alto-falante, correndo para baixo, para cima, ligando para não sei quem, para resolver algumas coisas, querido. Não, nós temos um Deus. Nós somos filhos ou não somos filhos? Nós somos filhos ou não somos filhos? Tem que ter postura de filhos, queridos. Ore, descanse no Senhor. É seu. Deus falou que é seu, tome posse daquilo. A situação está tudo ao contrário. Está ao contrário? Está. Mas descanse, Senhor. Ore, Senhor. Eu sei que o Senhor é dono de tudo. Eu sei que o Senhor é dono da minha família, eu sei que é dono dos meus filhos, mas, a partir de agora, eu coloco eles nas suas mãos. Coloco o meu marido, a minha esposa, né? Aquela esposa que fala mais do que o homem da cobra. Senhor, é uma benção, não fala nada, só fala... Ótimo. Eu não tenho, a Rose não é assim não, tá? A Rose fala pouco. Mas tem umas irmãs aí, né? Por isso que a Bíblia fala, né? De mulher rixosa, porque só tem mulher rixosa, não existe homem rixoso. Tudo bem? Então, quando você é filho, você sabe quem é o seu Deus. Hebreus 11:1, para nós tentarmos terminar, tá? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se vê. A fé é o quê? Certeza daquilo que você espera. Eu espero estar com Deus na glória. Mas vocês falam assim como alguém, você não é, né? Também assim não, né? Certeza. Tudo bem? Certeza do que você espera. Isso que é fé. O que você está esperando, meus irmãos? O que vocês estão esperando? E o que mais? Não quer que seu filho, suas filhas, realmente sejam ministros do Senhor, sejam usados por Deus? É isso que nós temos. Então, o que nós estamos esperando? Nós temos certeza? Acontece. Isso é igual você estar no ponto de ônibus, você não viu o ônibus, você sabe que ele vai passar. É certeza que ele vai passar. Passou. Certeza, isso é fé. Tudo bem? É a certeza do que você espera, você tem certeza disso que você está esperando. Então, se Deus agrada dessa fé, só essa fé que vai agradar a Deus. Se Deus agrada dessa fé, só essa fé que vai agradar a Deus. Eu quero falar uma história que aconteceu. Tinha um senhor pescando, tem pescadores aqui, né? Estava lá na beira do mar, jogando a varinha dele lá, a isca, do lado uma caixinha, do outro lado a caixinha de isca, do outro lado uma régua de 15 centímetros. E ele jogava. Quando pescava o peixe, ele me colocava na régua. Se fosse maior que 15 centímetros, ele devolvia para o mar. Se fosse 15 centímetros, 14 centímetros, ele colocava dentro da caixinha para levar embora. Aí a pessoa estava do lado dele, faz estranho, os peixes maiores, ele joga, né? Que cara louco é esse? Aí perguntou para ele, ei, por que você joga os peixes maiores e os menores que 15 centímetros, você mede aí e você guarda? Até 15 centímetros e menor, ele levava por quê? Ele falou assim, sabe o que acontece? A minha frigideira
tem só 15 centímetros de diâmetro. Então, aquilo que passar disso, eu sou obrigado a jogar. Então, a nossa fé é igual à frigideira. É nós que estipulamos aquilo que Deus quer nos dar. Está entendendo? A frigideira é a nossa fé. É nós que estipulamos aquilo que Deus quer nos dar. Eu falei, Senhor, então a minha frigideira que cabe o mar todo. Só 2 amém, entendeu? Glória a Deus por isso. Por que Jesus chamou pescadores? Por que Jesus chamou pescadores? Porque os pescadores, na realidade, pecadores e pescadores, tá? Por que Jesus chamou os pescadores? Porque você vê, eu passei aqui na beira do mar aqui, lotado de carro, lotado de pessoal, tudo colocando a vara. Ele olha para o mar e não vê nada, mas fala, eu vou pegar peixe. Né? Estava na casa, estava perto do Carlão lá, tinha uns amigos dele que ficavam mandando e-mail. Ó, quebrou a linha, ó, é grandão, tal, mas não pegava nenhum. Isso é fé. Certeza daquilo que vai acontecer. Por que Jesus chamou os pescadores? Porque eles têm fé para isso. Pessoas que têm fé. O pessoal fala que pescadores são mentirosos, né? Bom, aí não sei, só sei que são pecadores, né? Mas se fossem mentirosos, eu acho que lá em Brasília, lá pro lado, né, no Brasil, em Brasília, só tinha pescadores, né? E para nós encerrarmos, tá? Nós vemos aquilo com fé, nós vemos, quando nós olhamos com fé, nós olhamos com os olhos de Deus. Tudo bem? Quando nós olhamos com a fé, nós olhamos com os olhos de Deus. Vamos entender aqui, nós cristãos, nós crentes, para nós encerrarmos. Quando você vai no Brasil, você vai comprar alguma coisa, o que você precisa? Qual a moeda que você precisa? Real. Se você for nos Estados Unidos, qual a moeda que você precisa? Dólar. No reino espiritual, qual a moeda que nós precisamos? Fé. Porque sem fé, nós não agradamos a Deus. Quanto maior a nossa fé, mais aquisição espiritual nós temos. Tudo bem? Quanto mais fé nós tivermos, mais aquisição daquilo que Deus quer que nós alcançamos. É nós que limitamos a nossa fé. Tudo bem? O Japão, não é por acaso que nós estamos aqui, queridos. Você quer alcançar esse Japão? Então não está na hora de nós sermos totalmente de Deus, o nosso lar ser de Deus, a nossa casa ser de Deus, as nossas finanças ser de Deus. Por quê? Família forte, igreja forte. Família fraca, igreja fraca. Eu já mostrei para vocês os problemas que estão vivendo como igreja. É nós posicionarmos agora em fé. Eu vou fazer isso. Eu não sou um pai como deveria ser, mas a partir de hoje, eu quero ser aquele pai. Eu não entregava o dízimo para Deus, mas a partir de hoje entendi o propósito de Deus para a minha vida. Eu não era aquele filho que Deus gostaria de ter, mas a partir de hoje eu vou ser aquele filho. Que faça diferença, porque Deus vai levantar quem, queridos? Nós. Se nós não tivermos fé, ficar desse tamanho aqui, não, se eu entrego o dízimo, acho que vai faltar. Então, está sem fé. Se eu vou corrigir meu filho, acho que ele vai ficar bravo comigo. Você não está tendo o quê? Fé. Se eu não ceder, a minha mulher, eu acho que vai separar de mim. Opa, você está agradando a quem? Você tem que agradar a Deus em primeiro lugar. Mudar a nossa mente quanto a isso. Então, quero que você se coloque de pé nesse momento. O Japão está contando com você. Contando com quem? Com você. Então, se você está falando naquilo que eu falei hoje, acerte com Deus hoje. Acerte com Deus hoje.